Olá, meus alunos do quarto ano. Nós vamos estudar hoje, português, tá bom? Nós vamos estudar português, os tipos, os gêneros textuais, né? E a linguagem, tá certo? A linguagem dos tipos e gêneros textuais. Os 5 tipos de textos que vocês, mais importantes que precisam vocês saberem, né? Revisar, são 5. É o tipo narrativo, o tipo informativo, o instrucional, o procedimento, né? O texto argumentativo, persuasivo e poesia ou poética. Dentro desses tipos de texto, nós temos os gêneros. Cada tipo tem os seus gêneros, né? O tipo narrativo são textos que contam histórias, narram histórias, podem ser real ou imaginária. Também tem os gêneros, dentro dos gêneros eles têm a linguagem de cada gênero, de cada tipo de texto. O texto informativo, né, ele dá informações sobre um determinado assunto. Ele informa sobre alguma coisa, a finalidade é informar. O texto argumentativo persuasivo, convencer de alguma coisa, né? O texto procedimento instrucional, né, que eu já falei, ensinar alguma coisa, ensinar uma receita culinária, ensinar a fazer um brinquedo. Eles são divididos em 2 partes, né? Se for uma receita, ingredientes, modo de preparo. Se for um brinquedo, se for um jogo, aí tem o material necessário e o passo a passo de como se faz a brincadeira ou o jogo. Aí nós temos também o texto poesia ou poético, né? Que é emocionar, sensibilizar, encantar ou divertir o leitor. Dentro desses textos e gêneros textuais, nós vamos trabalhar hoje a linguagem, tá certo? O que é uma linguagem formal ou coloquial? Veja bem, a linguagem formal ou coloquial é uma linguagem de intimidade, certo? De intimidade, linguagem espontânea, quando a gente fala mesmo normalmente, permite gírias. Na linguagem formal ou coloquial, permite gírias, o diminutivo, né? Irmãozinho, né? Irmãzinha, garotinho, garotinha. Então, ele permite o diminutivo, o aumentativo. Quando eu digo paizão, mãezona, né? Eu estou usando gírias. Tá dentro do texto informal ou coloquial. Aí também tem as abreviações, quando a gente bota você, VC, né? A gente coloca as abreviações, não coloca porquê, PQ, entendeu? Locutor busca intimidade com o interlocutor, tá bom? Então, aqui existe uma intimidade com o personagem da história e com o leitor. Então, existe aqui uma intimidade. Então, na linguagem formal ou coloquial, geralmente nós encontramos mais em textos humorísticos. Quais são os textos humorísticos? A tirinha, né? O HQ, o cartoon, o charge, a anedota ou piada. Então, geralmente, a linguagem formal ou coloquial aparece nesse tipo de texto, humorístico ou cômico. A palavra cômico também dá a ideia de humor, né? São textos que têm humor, têm partes engraçadas, tá certo? Então, é encontrado nesses tipos de texto, né? No quadrinho, ao HQ, que é a partir de 5 quadrinhos. A tirinha pode ser 3 ou 4 quadrinhos. O charge só é um quadrinho e o cartoon também. E anedota piada é um texto narrativo, ele não tem as mesmas características da tirinha, nem do HQ, nem do cartoon, nem do charge, mas é um texto humorístico, tá bom? Porque tem a parte engraçada no texto. E neles apresentam a linguagem informal ou coloquial. Vamos revisar essa novamente. Linguagem formal ou coloquial. Linguagem de intimidade, linguagem espontânea, permite gírias no diminutivo, aumentativo, abreviações. O locutor busca intimidade com o interlocutor.
Agora vamos para a nossa linguagem formal, oculta ou padrão. Gente, esses três nomezinhos aqui, tudo é a mesma linguagem. Tanto faz aparecer no texto linguagem formal, o nome, pode ser linguagem culta ou linguagem padrão. São as mesmas coisas, as três têm o mesmo significado, elas são semelhantes. Assim como informal e coloquial, elas são semelhantes, a formal, culta e padrão também são semelhantes. Só que essa linguagem aqui, elas são linguagens corretas, linguagem que segue as regras da gramática. Elas apresentam muito a linguagem, esse tipo de linguagem, no texto informativo, tá certo? Mas aparece mais no texto informativo. Aí tem a linguagem formal, culta ou padrão. É a linguagem correta que a gente aprende nos livros, na enciclopédia, né? Na escola, que é chamada de linguagem formal, culta ou padrão, tá bom? Pode aparecer também no texto narrativo, agora depende do tipo de texto. Por exemplo, uma carta. Se a carta for pessoal, a linguagem pode ser informal ou culta. Mas se for uma carta, por exemplo, de reclamação, ou se for uma carta para uma autoridade, né? Digamos, alguém assim, o prefeito, né? Uma pessoa assim, que tem mais autoridade. Então, o que é que a gente vai... A linguagem que vai ser usada? Formal, culta ou padrão, tá? Se for um texto que a gente vai escrever, um texto narrativo para uma pessoa, algo pessoal da gente, a gente pode usar a linguagem formal ou coloquial. Mas se for um texto relacionado mais para o público, né, para as autoridades, aí a linguagem é formal, culta ou padrão, tá bom? E aqui nós vamos aqui, presta bem atenção agora, a linguagem científica. O que é uma linguagem científica? Linguagem, os cientistas, né? A linguagem, os cientistas, geralmente vem destacada no texto com outra fonte, itálico, pois em sua maioria são palavras estrangeiras. Então, gente, esse tipo de linguagem aqui era uma linguagem estrangeira, né? É um nome, às vezes o nome vem em inglês, vem na forma itálica, a letra é diferente da letra que a gente faz, a letra normal, tá bom? Então, isso é uma linguagem científica, tá? Muito cuidado. Tem que prestar muito bem atenção a linguagem, como é que ela está escrita, para poder você analisar bem, saber se ela é científica ou não. Mais uma vez, científica, linguagem, os cientistas geralmente vem destacado no texto, com outra fonte, vem outro tipo de letra, itálico, pois em sua maioria são palavras estrangeiras. Então, quando vier uma linguagem, uma palavra estrangeira e vier destacada, aí a linguagem é o que? Científica. Aí nós temos aqui agora a linguagem regional. Vamos ver o que é uma linguagem regional. Linguagem utilizada por grupos de determinada região. Pode ser chamada também de dialeto. Caipira, sertanejo, urbano, né? Isso aqui é linguagem regional. Cada região tem o seu tipo de linguagem. Tem aquele caipira, o caipira é que fala aquela linguagem da roça, né? O caipira que fala aquela linguagem. Sertanejo, aí vem a linguagem também sertanejo, que é do sertão, tipo aquela do Chico Bento. Tem a linguagem também regional urbana, da cidade, né? Às vezes a cidade, o estado tem o seu tipo de linguagem, tá bom? Então essa é a linguagem regional, é de cada região. A região Nordeste é uma região, a região Sul, a região Sudeste, né? Então a região Centro-Oeste. Então é linguagem utilizada por grupos de determinada região. Pode ser chamada também de dialeto. Aí vem o caipira, sertanejo, urbano e etc, ok? E aí nós temos a linguagem técnica profissional. O que é essa linguagem técnica profissional? Linguagem utilizada por determinado grupo de profissionais. Saúde, educação, jornalista, futebolísticas. Essa linguagem técnica profissional, gente, é uma linguagem justamente pelo pessoal profissional.
O grupo profissional são grupos de pessoas que elas são, que digamos assim, elas são pessoas formadas, né, cada uma na sua área. Por exemplo, a saúde é uma linguagem, a pessoa que fala profissional, técnica, a educação, os educadores, jornalista, né, o pessoal do jornal, o jornalista, a linguagem deles é técnica, profissional, futebolísticas, né, do futebol. Então, todas as pessoas ela têm essa formação e cada um tem a sua maneira e o seu jeito de falar, tá bom? Essa é a linguagem técnica profissional. Então, o que nós acabamos de estudar aqui foi níveis de linguagem, ok? Os níveis de linguagem aqui são os mais importantes. Então, só revisando. Informal, coloquial, linguagem de intimidade, linguagem espontânea, permite gírias, diminutivo, aumentativo, abreviações, locutor, busca intimidade com o interlocutor. Formal, culta ou padrão, linguagem que segue as regras da gramática. Regional, linguagem utilizada por grupos de determinada região. Pode ser chamada também de dialeto, caipira, sertanejo, urbano. Aí vem a linguagem técnica, profissional, linguagem utilizada por determinado grupo de profissionais. Saúde, educação, jornalistas, futebolísticas. E vem a linguagem científica. Linguagem, os cientistas. Geralmente vem destacada no texto com outra fonte itálico, outra letra, tipo de letra, pois em sua maioria são palavras estrangeiras. Então, essas é o tipo de linguagem mais utilizada, tá bom? Vocês revisem, olhem, não veja o vídeo só uma vez, leia 3, 4 vezes, esteja com o caderninho na mão, lápis, borracha, você vai pausando o vídeo, vai ouvindo de uma por uma o tipo de linguagem, vai escrevendo no caderno e faça com calma. Procure um ambiente na sua casa onde não tenha barulho, onde você possa ficar sozinho, concentrado e possa estudar. Pois um abraço, um beijo, eu te amo vocês e vamos estudar. Vamos ser aluno nota 10. Beijo, meus amores, estudem e vamos ser alunos nota 10. Beijo, tchau, eu te amo vocês.